E se você pudesse voltar a ser jovem, o que você daria para isso? O que você faria para que isso acontecesse? Tá? Essa é mais ou menos a premissa, a ideia do filme A Substância, com a atriz Demi Moore. Mas mais do que falar sobre a parte técnica de ideias aqui, de filmagens, de interpretação do filme, nós vamos fazer uma associação entre o que o filme fala e as coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia, ok? O filme trata de uma história basicamente simples. É uma mulher que ela acaba de fazer 50 anos e ela é demitida sumariamente por conta da idade. E ela fica desesperada, não sabe o que fazer, é óbvio, como acontece com muitas pessoas, não só mulheres, homens também, hoje em dia, mas ela é apresentada a uma substância que promete fazer com que ela fique mais jovem. Né? E é claro que ela topa usar a substância. O filme trata tudo de uma forma mais caricatural, vamos dizer assim, dizem alguns críticos. Então ela toma a substância e acontece o seguinte: ela realmente fica mais jovem, só que não ela assume o corpo de uma mulher mais jovem, de uma menina, uma moça, enquanto o corpo dela envelhecido fica no banheiro durante 7 dias, o corpo da jovem fica atuante durante 7 dias. Depois elas trocam. Essa é a história. Mas o que a gente vai falar aqui, fora a ditadura da beleza? Talvez esse filme, por mais que pareça, por mais que você veja críticas ou que você vá assistir o filme, talvez ele não fale exatamente sobre beleza, mas sobre superficialidade. Preste atenção, superficialidade. Cada novo filme traz em si, não só os filmes, mas os livros, nas artes plásticas, nas ideias, nos conceitos filosóficos, cada um traz a memória do inconsciente coletivo. Tá? Para você ter uma ideia para a gente passar muito rápido sobre o inconsciente coletivo, o que foram os Beatles, Madonna, Michael Jackson, Elvis, esses mitos todos, eles foram criados pelo inconsciente coletivo da humanidade. Essa é uma ideia, tá, gente? Você tem que ter a cabeça um pouco mais aberta para entender e para querer entender essa ideia. Mas por que a humanidade cria esses mitos? Para poder se abastecer de fragmentos de conhecimento que vão passar durante eras e eras e eras. Nós teremos esses mitos para nos abastecer. Bom, o filme A Substância joga então na nossa cara aquilo que uma suposta nova ordem mundial quer que aconteça. Ou seja, que sejamos todos superficiais. Tratemos e nos importemos cada vez mais com o exterior e não com o interior. Quando a gente fala de beleza, sem ser preconceituoso, estamos falando do exterior. Estamos vendo as coisas cada vez de forma mais superficial. Preste atenção, enquanto o planeta está em guerra, sempre esteve, mas agora, de determinada época para cá, a gente percebe que as guerras têm se intensificado e nós estamos participando delas como? De manhã, sentamos no nosso sofá, ligamos a televisão e vemos crianças, homens, mulheres, senhores, senhoras morrendo. Todos estão morrendo na nossa frente e nos desconectamos, desligamos, apertamos o botão de desligar e desconectamos daquilo como se aquilo fosse um reality show. Estamos num caminho que está cada vez mais privilegiando uma visão superficial do mundo, superficial das coisas, do que está acontecendo. Você tem que admitir isso. Por outro lado, o que é envelhecer, hein? Aquilo que ninguém quer. Talvez envelhecer ele tenha um significado mais profundo e não envelhecer fisiologicamente.
talvez ele tenha um significado mais interior. Envelhecer é se tornar mais sábio. Envelhecer é passar por algumas etapas da vida e você conseguir dominar esse jogo, essas etapas, um pouquinho mais. Você ter um pouco mais de sabedoria, porque você já passou por algumas situações e você desenvolveu uma capacidade maior de lidar com elas e de passar à frente esse conhecimento. Isso tudo se trata de um equilíbrio. Envelhecer faz parte, envelhecer interiormente, faz se tornar mais sábio, preste atenção, faz parte de um equilíbrio. Então, quando nós propomos uma beleza exterior constante, nós estamos desequilibrando essa ordem natural do cosmos. Estamos em busca de um eu, assim como aquela mulher estava em busca de um corpo jovem que ela conseguiu através da substância, nós também estamos em busca de um eu, de um outro eu, que cante por nós, que jogue futebol por nós, que se apaixone por nós, que viva aventuras por nós, enquanto nós estamos sentados no sofá, comendo. Ou então estamos deitados numa cama, meio que sonolentos, mas aquele outro eu nosso está lá, lutando na guerra, salvando pessoas, são super-heróis que salvam pessoas. Esse outro eu, sim, ele salva pessoas da guerra, ele salva pessoas da injustiça. Esse outro eu está atuando e temos a impressão de que ele é real, enquanto nós estamos tranquilamente assistindo tudo isso, o nosso eu envelhecido parece paralisado, completamente paralisado. Tomamos a substância todos os dias. Essa é a ideia. Então, na verdade, o filme ele não fala exatamente, por mais que as outras críticas falem sobre isso, o filme não fala exatamente sobre beleza. Tá? É claro que essa ditadura da beleza com a mulher, com o homem, existe, mas esse filme ele fala mais basicamente, e você só vai ver isso aqui, você não vai ver muita gente falando sobre isso, porque é mais profundo. Esse filme fala sobre superficialidade. Existe uma certa chamada ordem mundial que quer e que precisa que você se torne cada vez mais superficial, cada vez mais ali embotado, cada vez mais sentado na sua cadeira assistindo coisas acontecerem que, como eu já disse, parecem reality shows. A ideia, então, geral, é que você não deve percorrer a jornada do herói que tem início, meio e fim, porque a jornada do herói pressupõe o quê? Crescimento, pressupõe desenvolvimento mental, espiritual. A ideia é que você, se você não conhece nada da Jornada do Herói, tem o livro do Joseph Campbell, que é O Herói de Mil Faces, que fala sobre essa caminhada do ser humano, arquetípica do ser humano, que passa pelo início, que passa pelo meio e que chega a um fim. E não é exatamente o fim da vida, mas é o fim de um aprendizado. Tá? Quando nos tornamos completamente superficiais, não temos esse aprendizado. Tem uma outra série no Netflix que é, não sei se você já viu, chamada de Feios, que é uma sociedade pós-apocalíptica onde você é dividido em dois grupos. Os jovens, tá, que vivem num lugar separado, e as pessoas mais velhas que vivem em uma outra comunidade bonita, um lugar lindo, super tecnológico. Só que os jovens, para passarem para essa outra comunidade, eles devem passar por uma cirurgia plástica. Lá nessa outra comunidade, ninguém é feio. Todos são bonitos.
O que acontece é que algumas pessoas elas se rebelam contra essa ditadura da beleza. Então, os organizadores daquela outra sociedade, eles, claro, eles querem acabar com essas pessoas que acham que a originalidade de cada um, o pensamento profundo de cada um é mais importante, a vida em desenvolvimento de cada um é mais importante do que a superficialidade. O que acontece nessa outra sociedade, quando nesse outro lugar, onde todos são bonitos, todos são pasteurizados. Todos pensam da mesma forma, todos têm as mesmas emoções, todos têm o mesmo ponto de vista. Ninguém debate com ninguém, ninguém duvida de ninguém, e, e essa sociedade é considerada perfeita por isso. Talvez a palavra-chave aqui do filme seja pasteurizados. Estamos sendo pasteurizados. E como é que a gente pode modificar isso? É claro que não é saindo na rua, batendo em alguém e gritando e fazendo valer a sua vontade. É claro que é debatendo, discutindo, debatendo filmes como esse, que algumas pessoas podem tratar como a beleza, mas eu trato como a superficialidade. O filme está falando sobre superficialidade. Estamos nos tornando cada vez mais superficiais. A única forma da gente conseguir ultrapassar essa fase é debatendo sobre isso, é discutindo, é criando grupos, discutindo positivamente, criando grupos de debate aqui em todas as redes sociais que falem sobre o nosso processo superficial. Porque esse processo ele vai ter que acabar. Existe um livro chamado A Quarta Virada, em que ele fala que tudo é cíclico. Estamos entrando, e é um outro assunto, tá? Talvez um assunto para um outro vídeo. Esse livro, que fala sobre a quarta virada, ele fala que, ele não tem tradução em português, ele fala que tudo é ciclo. Estamos entrando em qual ciclo? Que ciclo da humanidade? A humanidade, o processo de desenvolvimento da humanidade ele é feito de ciclos. Vamos repetir novos ciclos a partir de agora. Alguns dizem que até em 2025 já começa um novo ciclo que já aconteceu anteriormente. Basta a gente entender que ciclo é esse. Mais importante, então, é buscarmos ideias mais profundas e menos ideias superficiais. E está com isso ligado, está com isso na cabeça. Isso acho que já é alguma coisa. E procurar se envolver de alguma forma, nem que seja com pensamentos positivos, nem que seja com sentimentos de indignação com coisas que estão acontecendo no mundo. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, compartilha com pessoas que você acha que também precisam sair dessa paralisia do que está acontecendo no mundo, dessa sensação superficial que estamos sendo conduzidos cada vez mais. Compartilha com essas pessoas e segue o canal.